Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos àquela que é a vossa quarta aula aqui deste webinar, deste curso que vocês têm aqui, que é um curso que tem a ver com, mais concretamente, das 12 oficinas, a oficina 7, concretamente estamos a falar da oficina de balança, ou também conhecida pela firma, e a firma trabalha essencialmente relacionamentos afetivos e relacionamentos profissionais. E estávamos no pragmatismo, na aula anterior, se bem se recordam, a trabalhar ali conceitos de pragmatismo, como é que podemos desenvolver o pragmatismo. Recordo que nós trabalhamos aqui o pragmatismo, a parte filosófica, portanto a parte pragmática, a parte filosófica e finalmente a parte psicológica, que tem essencialmente a ver com a capacidade de escuta, desenvolvimento de uma maior percepção e aprofundamento de capacidades, isso tem a ver com o pragmatismo, com o ser pragmático, e depois temos efetivamente a capacidade filosófica, que tem a ver com valores, com melhoria de valores e aprofundamento, embora essa parte seja sempre uma parte muito mais, digamos, de educação e de trabalho ao longo da vida. E depois, finalmente, temos a vertente mais psicológica de compreensão do espaço do outro e do meu espaço para a correta comunicação. Então, continuando aqui a nossa introdução ao pragmatismo e passando aqui à parte 2, damos continuidade à reflexão sobre os relacionamentos na ótica pragmática e, portanto, o foco é aqui também um aspecto importante que hoje vamos trabalhar e ele tem a ver essencialmente com entender o conceito meta-existencial e hierarquia da pirâmide de Maslow, a chamada pirâmide das necessidades ou hierarquia de necessidades de Maslow. Esta pirâmide de Maslow tem muito a ver com perspectivas de vida, já estamos aqui a adentrar ou a entrar naquilo que são os valores, não é? Ou seja, a segunda parte, ou seja, o pragmatismo está intimamente relacionado com a questão também filosófica. E, portanto, consoante a nossa hierarquia de necessidades, podemos estar numa perspectiva mais básica, satisfação de necessidades imediatas, ou mais elevada, realização do nosso objetivo de vida e princípio de vida, podemos estar aqui perante uma visão um bocadinho de Coates ou de Wagner, ou seja, estarmos aqui uma visão baixa ou uma visão elevada. Portanto, a partir desses conceitos é possível compreender como os instintos e metas moldam a dinâmica dos relacionamentos, ou seja, como é que isto se relaciona com a dinâmica de relacionamentos. E, portanto, a pirâmide de Maslow representa então 5 níveis das necessidades humanas. Entrando aqui ou explicando um bocadinho o que é isto da pirâmide de Maslow. Eu trouxe aqui uma linha, e não propriamente a pirâmide, porque me parece importante, porque no fundo, mais do que uma pirâmide, nós temos fases, digamos assim, fases do desenvolvimento intrapsíquico. Ou seja, quando nós estamos apenas movidos por necessidades fisiológicas, nós estamos aqui a um nível de base da pirâmide, mas estamos a um nível inicial. É como estarmos, quem joga ao Monopólio, na casa zero. Portanto, estamos movidos apenas pelas nossas necessidades fisiológicas. E diria que 60 a 70% dos seres humanos estão nesta fase. Ou seja, a única coisa que há é a satisfação das necessidades de alimentação, das necessidades sexuais, das necessidades de prazer, das necessidades mínimas de satisfação. E, desde que exista isto, basicamente estarão tranquilos. A questão fisiológica. Depois temos a questão da segurança. E diria que este segundo patamar é onde muitos ficam, não é? onde muitos estão. Que tem a ver essencialmente com ter onde viver, ter o suficiente para se bastar, ou seja, nós estamos aqui a um nível muito de sobrevivência. Estes níveis fisiológico e segurança são níveis de sobrevivência. Okay? Estamos aqui a um nível básico de sobrevivência, da pessoa ter o suficiente para poder dizer que consegue estar vivo o dia seguinte. A partir do patamar 3, de eu fazer aqui a divisão, nós entramos já num outro nível. Entramos num nível em que saímos da nossa zona, digo eu, mínima, quase zona de conforto, para uma zona de crescimento. Claro que ainda não é a zona, digamos assim, de transformação. Esse será o terceiro nível. Mas neste segundo nível, o que é que começa a acontecer? As necessidades sociais de afeto. Tem muito a ver com esta oficina que estamos aqui a falar. Ou seja, a necessidade de perceber que nós somos nós, temos a nossa identidade, mas para poder crescer precisamos de espelhar, digamos, a personalidade do outro para depois afirmar a nossa. Ou seja, tem que haver um diálogo, tem que haver uma comunicação, tem que haver um afeto. E, portanto, este afeto, seja em relação afetiva, seja em relação profissional, tem que existir. E aqui já entramos numa dimensão que não é fisiológica, não é de segurança, mas já é social. Depois aqui a estima.
E a estima é nós não só gostarmos de nós, porque esta estima não é só do outro. Aliás, não deve partir do outro. A estima deve começar por ser autoestima, para depois passar a ser respeito. Ou seja, estima do outro em relação a nós e de nós em relação ao outro. Mas este patamar da estima é muito importante, porque é após a estima e nos sentirmos bem e confortáveis, quer socialmente com o afeto, quer com a estima, que é com o respeito, nós podermos autorrealizar, encontrar um espaço de autorrealização, encontrarmos a nosso grupo, o nosso nicho no qual nos vamos autorrealizar. E depois, a partir daí, nós vamos redirecionar o nosso posicionamento para níveis, dependendo da vivência e daquilo que temos, de transformação social. Não é? Aqui já estamos a um patamar superior, que é, uma vez autorrealizados, sabemos quem somos, sabemos o que somos, sabemos que somos respeitados, somos estimados e também ao mesmo tempo existe afeto da parte do mundo, nós então aí estamos numa posição de poder dar ao mundo a nossa missão, o nosso serviço, o nosso trabalho. E portanto acaba por ser aqui o topo da pirâmide e não um nível onde estamos apenas nas necessidades fisiológicas ou de segurança. Basicamente, levei mais algum. E após ter metido ali mais algum tempo a falar da pirâmide de Maslow, vamos passar aqui para o slide 3, que nos fala essencialmente de instinto de sobrevivência e de reprodução. E aqui é importante perceber que nós, numa fase muito básica, a única coisa que procuramos dos relacionamentos é efetivamente tentar, digamos, manter-nos à superfície, conseguir potenciar aquilo que são as nossas necessidades básicas e, portanto, elas são de fome, sede, abrigo, não é? Portanto, sobrevivência. E isto faz com que haja uma reprodução do desejo de ter filhos, de, ao fim e ao cabo, vínculos duradouros, que vem desta necessidade de sobrevivência. Ou seja, nós procuramos relações afetivas e relações profissionais, não tanto por significância, por percepção, por entendimento, por contexto, mas qualquer coisa serve. Porquê? Porque há uma necessidade de fome, de sede, de abrigo, e qualquer pessoa serve desde que nos dê essa contrapartida. Isto cria relações extremamente vazias, esvaziadas, sem sentido e que depois nos levam necessariamente ao conflito. Portanto, perceber e ter esta percepção é importante e para entender que tudo isto impacta os relacionamentos. E, portanto, é preciso essencialmente ter aqui uma melhor percepção da nossa consciência, não é? E basicamente daquilo que são, ao fim e ao cabo, as nossas relações de um ponto de vista consciente. E, portanto, esse é outro aspecto que deve aqui ser tido em conta. Por um lado, as necessidades básicas que estão sempre e que existem sempre e que têm que estar satisfeitas. Depois, a reprodução de desejos que é preciso controlar. Depois, essencialmente, a tradicional necessidade de ultrapassar a nossa consciência básica e, finalmente, elevar o nosso patamar daquilo que é a mera reprodução e sobrevivência que acaba por estar sempre ligada ao nosso íntimo. Portanto, aqui uma reflexão que é importante fazer e aqui será importante perceber em que nível de pirâmide está o seu relacionamento, olhando agora e percebendo a sua realidade, olhando para si, não é? Tendo em conta ali a questão da sobrevivência e do básico, não é? E também percebendo, digamos, os vários níveis que eu enunciei extensamente no slide 2, perceber em que nível de pirâmide está o seu relacionamento, quais as necessidades básicas não atendidas e como é que elas afetam de forma mais direta ou indireta a sua convivência, qual a necessidade predominante no outro, e aqui também já ver como é que é o outro, e perceber se o outro está num determinado nível e se está equivalente ou não ao seu e que necessidades é que ele demonstra, através de uma comunicação não violenta conseguirá perceber isso, e como é que isso afeta a comunicação entre vocês, até que ponto é que pode ou não haver comunicação, tendo em conta esse nível em que se encontram ambos, ok? Basicamente é isto. Meta existencial e suas implicações. A meta existencial está no nosso DNA, não é? No fundo, sobreviver e reproduzir-se. Esta é a meta existencial, tem a ver com o nível básico da pirâmide de Maslow, é para onde muitas vezes somos atirados, e isto o que é que tem como efeito prático? Tem a incapacidade de ouvirmos o outro, de nos colocarmos na posição do outro, de sequer entender
a visão do outro. Se nós estamos demasiado necessitados, needy, se temos determinadas necessidades básicas não satisfeitas, é absolutamente natural que não tenhamos espaço nem tempo para ouvir o outro, para integrar a sua história na nossa ou para de alguma forma usar isso para evoluirmos. Portanto, estaremos sempre cativos do outro e de alguma forma consideraremos o outro sempre de uma perspectiva invejosa, ou seja, olharemos para o outro como ele tendo coisas que nós não temos. Isto incapacita qualquer relação e bloqueia totalmente a possibilidade de abertura ou partilha. E, portanto, a partir daqui não é possível estabelecer relações. Portanto, é necessário ultrapassar, primeiro, essa própria necessidade básica dentro de si e depois deve refletir sobre como a falta de estabilidade emocional e financeira impacta a convivência. Portanto, hoje formar uma família é uma escolha, mas ainda é profundamente ou influencia profundamente os relacionamentos. E não só o relacionamento afetivo, como o seu relacionamento profissional. Valor sexual de mercado, o que é? Bom, todos nós somos e vivemos num mundo de sobrevivência também. Já percebemos que há pessoas que se movem a um nível um pouco superior da sobrevivência, mas isto gera que os outros nos classifiquem. E isto tem a ver com o valor sexual de mercado, tem a ver com o valor que a pessoa tem, e isto faz com que, quando nós temos um bom valor sexual de mercado, tem a ver com aquilo que nós temos em termos de recursos, de capacidades, de capacidade de prover, e aqui sendo bem básico, é quantidade de dinheiro e de conforto que nós podemos proporcionar, isto fixa-nos um valor sexual de mercado. Quem tem um bom desempenho, e aqui estamos a falar de um desempenho material, profissional, material, físico, e que depois também pode ter dimensões espirituais, obviamente, isso é procurado por alguém que já procura níveis mais elevados, fixa um valor sexual de mercado. Mas o valor sexual de mercado básico está essencialmente ligado aos nossos recursos, às nossas capacidades. E cá está as perguntas que devemos fazer. É como é que a aparência, o status e expectativas influenciam as suas próprias escolhas afetivas. Ou seja, você sabendo o seu valor sexual de mercado, e todos nós devemos ter autoestima suficiente para conhecer, para termos autoconhecimento, para saber qual é o nosso valor sexual de mercado e como melhorá-lo e trabalhá-lo. Não é o objetivo desta oficina, será a oficina 1. Aqui estamos a um nível mais, que será o ginásio, aqui estamos a um nível mais de relacionamento. Mas todos sabemos apreciar, digamos, entre aspas, ou devemos saber qual é que é a aparência, o status, as expectativas e como é que isso influencia as nossas próprias escolhas. Isto está diretamente relacionado com o que falámos no slide 2, ou seja, com o momento em que estamos na pirâmide de Maslow. Depois, ver como isso impacta a sua autoestima e os seus vínculos formados. Portanto, este aspecto é muito importante. Esta pergunta do valor sexual de mercado acaba por ser uma outra perspectiva da pirâmide de Maslow. Exercício prático, comunicação clara. É um exercício prático, vou ser bem breve aqui. Escolha uma relação significativa e escreva um esboço de conversa sobre estabilidade financeira e emocional. Depois, outro tópico, expectativas sobre família e filhos. Outra sobre metas pessoais. E aqui o objetivo fundamental é estabelecer um diálogo honesto e construtivo usando estes tópicos. Portanto, estabilidade financeira e emocional, expectativas sobre família e filhos, metas pessoais e valores. E finalmente chegamos ao nosso slide final, plano de ação e conclusão. Aqui devemos ter várias ações práticas, identificar e atender às necessidades básicas, segurança, afeto, alinhar metas existenciais com o outro, equilibrar sobrevivência com autoestima e autorrealização e deve registar esta rotina, praticar 90 dias, ciclos de 15, como já ouvimos falar, e temos vindo aqui a sublinhar e repisar, e portanto é isso que devem fazer. Espero que tenham gostado da lição 2, que encerra o pragmatismo. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente.